Boa noite! Sejam bem-vindas e bem-vindos à segunda aula do projeto Viver de Bolos Caseiros. Gente, antes de começar, eu quero agradecer a participação de vocês ontem. Foi uma aula assim que eu não esperava que tantas pessoas fossem participar, me surpreendeu muito e eu quero saber quem que estava na aula de ontem. Comenta aqui para mim no chat que eu quero saber. Quem estava na aula de ontem? Sabe por quê? Eu quero saber quem estava na aula de ontem, porque se você participou da aula de ontem e você está aqui hoje, isso significa que você é uma pessoa comprometida, que de fato você está buscando um caminho dentro da confeitaria, que você já entendeu que não é só sobre receitas, que a gente precisa de muito mais, é um conjunto de ações para que a gente faça o nosso trabalho dar resultado. Então, se você está aqui hoje comprometida comigo, fica até o final dessa aula que eu prometo que eu vou entregar muito nessa aula aqui. Hoje nós vamos conversar sobre como conquistar os seus primeiros clientes e nós vamos montar um kit degustação. Ó, tu dá um close aqui para mim nesse kit degustação. Esse kit degustação, gente, ele vai ter duas funções aqui na nossa aula de hoje. Primeiro, ele vai fazer parte da ideia, da apresentação que eu vou falar aqui para vocês de como conquistar os seus primeiros clientes, mas ele também é uma proposta para vocês vender os bolos caseiros de uma forma diferente. Eu comecei a fazer esse kit degustação aqui porque muitas empresas começaram a me perguntar se eu não mandava o bolo partido. E aí eu fiquei pensando em uma forma de mandar o bolo partido, porque quando eu partia e deixava dentro da embalagem, o bolo ficava assim, ó, todo balançando. Eu falei, eu preciso arrumar um jeito de deixar isso daqui mais apresentável. E aí eu comecei com um prato e um belo dia estava numa casa de embalagens e encontrei essa embalagem que eu vou apresentar aqui para vocês hoje. E aí montei esse kit degustação e agora ele se tornou um dos produtos que eu ofereço na minha loja quando uma empresa ou um outro cliente quer um bolo já partido, tá? Então, ele vai ter associação aqui com a estratégia que eu vou ensinar para vocês de como conquistar os seus primeiros clientes e já é uma ideia para vocês pensarem aí em oferecer para os seus clientes, para quem já quer mais facilidade no dia a dia, já quer comprar um bolo partido, tá? Mas antes de começar, deixa eu ver quem tá aqui. Patrícia, Rita, Eliane, Manuela. Me fala de onde vocês são. Me conta, vou tomar uma água aqui enquanto a galera vai chegando na nossa aula. Hoje a gente recebeu várias fotos no Instagram de bolo pronto. Hoje a gente recebeu várias fotos, a gente repostou algumas, mas foi tanta foto que não deu para repostar todas. A galera falando aqui de onde é. Tem gente do Brasil todo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Ceará, São Paulo, BH, Recife, Piracicaba, Belém do Pará. É gente do Brasil todo. E hoje a nossa aula é uma aula muito especial. É uma aula que nós vamos conversar sobre como conquistar os seus primeiros clientes. Nós vamos falar aqui um pouquinho sobre divulgação e sobre vendas. E sabe por que eu preparei essa aula? Porque sempre que eu abro uma caixinha de perguntas e que eu pergunto assim para vocês, qual que é a sua maior dificuldade? Aí as pessoas falam para mim, divulgar, vender, divulgar, vender. Essa é a maior dificuldade das confeiteiras. Então, entendendo que isso é uma dificuldade para vocês e sabendo o quanto isso é importante para que a gente consiga de fato ter resultados com o nosso trabalho, eu decidi trazer essa aula no projeto para dar um direcionamento, para que vocês comecem a fazer a divulgação de uma forma mais fluida, que vocês não fiquem tão engessadas e que vocês não fiquem tão focadas nas redes sociais, porque existe divulgação, gente, fora das redes sociais, divulgação no offline, tá? Então a gente vai falar sobre isso, porque inclusive para quem tá começando agora, é melhor você fazer uma divulgação inicialmente no offline, que já vai te dar um retorno imediato, do que você focar
no Instagram. Fazer divulgação no Instagram é importante? É importante, porém a divulgação no Instagram, ela não vai te dar resultados imediatos. Você precisa ter muita constância no Instagram, você precisa ter posts constantes para você ir divulgando seu trabalho e aos poucos as pessoas irem conhecendo e aí você ir conseguindo reverter seguidor em cliente. Só que isso é um trabalho longo, não é um trabalho que você posta hoje e vende amanhã. Não é assim que funciona. Então hoje eu vou ensinar aqui uma estratégia de divulgação para vocês fazerem no offline, para vocês fazerem aí na região de vocês, que com certeza já vai te trazer um melhor resultado. E aí eu vou falar, óbvio, que você precisa fazer esse tipo de divulgação junto com a divulgação no Instagram. Então são duas coisas que vocês precisam fazer ao mesmo tempo, tá? Mas eu entendo que quem tá começando tem uma dificuldade maior de trabalhar as redes sociais, né? Porque você precisa de material para divulgar nas redes sociais. Que material é esse? Fotos, vídeos, né? A gente precisa desses materiais. E aí eu sei que muitas de vocês têm dificuldade em produzir esse material. Muitas vezes, né, estão imersas na produção, na cozinha, não dá nem tempo de pensar nas fotos e nos vídeos. Só que aí se você não divulga, você não tem resultado. Então hoje eu vou ensinar uma estratégia bem prática, bem raiz, para vocês colocarem em prática e começar a ter resultado com a divulgação. Fazer uma divulgação, uma prospecção ativa de clientes, tá? E mais uma coisa que eu falo para vocês. Sempre que alguém diz assim para mim, tô vendendo pouco, Val, isso significa que você não está divulgando o seu trabalho o suficiente. Porque vendas e divulgação caminham juntas, tá? Para vender precisa divulgar. Se você não está vendendo é porque você não está comunicando o que você faz. Ninguém é adivinha, ninguém vai saber que você faz o melhor bolo do mundo se você não divulgar. Então a nossa aula hoje é uma aula muito importante. Nessa aula você vai entender que a confeitaria não é só sobre receitas, tá? A confeitaria é um conjunto de ações. Saber uma receita, saber uma técnica é a sua capacitação enquanto confeiteira. Mas o que eu falei ontem? Que para você ganhar dinheiro dentro da confeitaria, para você realmente ter uma renda, transformar a confeitaria em um negócio, você não pode ser só confeiteira, dominar só receitas e dominar técnicas. Você precisa ser uma empreendedora. Então, a partir de agora, se você tem esse desejo de viver exclusivamente da confeitaria, de transformar a confeitaria na sua renda principal, transformar a confeitaria em um negócio, trabalhando com bolos caseiros, você vai internalizar que você não é só uma mera confeiteira. Você não só domina técnicas e receitas, você também é uma empreendedora. E uma empreendedora, ela se preocupa com a divulgação, ela se preocupa com o seu posicionamento no mercado, ela se preocupa com a precificação e ela faz um planejamento, estabelece uma meta de quanto ela quer faturar mensalmente. Então, a partir de agora, eu quero que vocês tenham esse posicionamento, porque é isso que vai trazer resultados para vocês. Provavelmente, se você hoje não tem resultado com o seu trabalho, é porque você está focando 100% só na produção das receitas. E você tem que olhar para esse lado do negócio, tá? Porque é o negócio, é essa visão que vai transformar, que vai ser a sua virada de chave na confeitaria para você começar a gerar melhores resultados financeiros. Combinado, então? A partir de agora, quem aqui é só confeiteira e quem é confeiteira empreendedora, tá? Então quero que vocês se posicionem dessa forma. Coloca aqui no chat para mim. Eu sou uma confeiteira empreendedora. E não importa se você está começando hoje. Você vai dizer assim para mim, Val, mas eu nem comecei. Eu tô aqui assistindo as aulas do projeto Viver de Bolos Caseiros porque esse é o primeiro passo que eu tô dando. Eu não tenho noção de absolutamente nada. Tá tudo bem, pelo menos você tá começando ciente dos próximos passos que você precisa dar. Tudo isso que eu falei aqui para vocês não significa que vocês vão aprender de imediato e já vão sair aplicando, tá? Mas é muito importante quando a gente toma consciência do que a gente precisa fazer, porque aí a gente vai dando os próximos passos com intenção, intencionalidade, tá?
É isso que eu quero de vocês. Eu quero que vocês internalizem, que vocês entendam quais são os passos que vocês precisam dar dentro da confeitaria para gerar resultados, tá? Entendendo esses passos, você vai se esforçar para você ir conseguindo caminhar na direção do que você almeja, do que você deseja e construir um negócio. E esse negócio, ele pode muito bem começar na cozinha da sua casa, tá? Tem muita gente que fala assim pra mim, mas eu não começo porque eu vou trabalhar de casa. Como que as pessoas vão me enxergar? As pessoas vão te enxergar da forma que você se enxerga. Então, se você se enxergar como uma simples pessoa que está fazendo ali um bolinho, é assim que o outro vai te ver. Agora, se você se posicionar como uma profissional, é como uma profissional que as pessoas vão te enxergar. Então, primeiro você precisa assumir uma posição, internalizar isso com ele, porque a forma como nós nos posicionamos é a forma como o outro nos enxerga e é a partir daí que as pessoas nos respeitam no lugar em que nós merecemos, porque primeiro nós assumimos esse lugar. É entender qual que é o próximo que você precisa, qual é o próximo passo que você precisa dar e caminhar em direção a isso. Então vamos lá, eu preciso entender qual que é o meu foco, qual que é o meu segmento dentro da confeitaria. Entendi, internalizei isso muito bem? Maravilha! Então agora eu vou me posicionar, vou buscar capacitação, vou me especializar nessa posição que eu escolhi, no nosso caso aqui, bolos caseiros, porque é sobre isso que nós estamos falando. Esse é o lugar que eu ocupo hoje dentro da confeitaria. Eu me posicionei com bolos caseiros dentro da confeitaria e uma vez que você tiver esta posição, aí você vai pensar no seu cardápio, você vai pensar no seu diferencial, você vai fazer a sua precificação, você vai fazer a sua divulgação, você vai conquistar os seus primeiros clientes e vai continuar prospectando esses clientes e você vai estabelecer uma meta de quantos bolos você precisa vender por dia para chegar no resultado que você almeja ao final do mês. Então, a partir de agora, tudo tem intencionalidade. E o projeto Viver de Bolos Caseiros é sobre isso. Não é só sobre receitas, é sobre uma visão de negócios que nós estamos construindo aqui. Por isso, eu quero pedir a ajuda de vocês aqui hoje, tá? Vai chegar algumas pessoas aqui na live, como ontem, que vão ficar falando, não tem receita, cadê a receita? E aí eu quero que vocês respondam essa pessoa para mim. O projeto é muito mais do que receitas, tá? Combinado? Vocês me ajudam nessas respostas? Porque eu quero pessoas comprometidas aqui com essa ideia que eu estou apresentando para vocês, que é transformar bolos caseiros em um negócio. E isso daqui, gente, só foi um resumo, só foi um aquecimento. Vocês estão preparadas para o que vai vir de agora para frente? Estão prontas para receber todo esse conteúdo? Eu recomendo que vocês separem papel e caneta, porque eu vou falar muita coisa e é importante que vocês vá anotando ali. Para depois, quando terminar essa aula, você revisar todos os insights, todas as ideias que vocês tiveram durante essa aula, todo o aprendizado e tudo aquilo que vocês precisam pôr em prática, tá? Então, já pega papel e caneta para vocês anotarem. Eu também vou disponibilizar para vocês um PDF com um resumão dessa aula. Então, no final dessa aula, eu vou liberar lá dentro do nosso grupo do projeto um PDF com um resumão, tá? Mas é importante que vocês também façam suas próprias anotações, ok? Dito tudo isso, né? Essa é uma aula que eu precisava dar esses recados, porque já tem muitas pessoas me perguntando, mas agora a gente vai entrar para essa parte da divulgação e vendas, né? Dessa parte de como que você pode fazer para conquistar os seus primeiros clientes, porque eu sei que isso é uma dificuldade de vocês. E muitas das minhas alunas, quando elas começaram, elas tinham as mesmas inseguranças que vocês me relatam aqui. Elas tinham medo de começar, elas tinham receio de produzir e não vender. Todos esses medos são medos normais. Por quê? A gente tem medo daquilo que é desconhecido. Mas uma vez que você aprende, uma vez que você busca uma capacitação,
Esse medo ele vai existir, mas você vai estar mais segura de dar alguns passos. E aí eu trouxe aqui o depoimento de 3 alunas para que vocês entendam esse processo, né? Para que vocês entendam que no começo a gente pode ter receio, mas todo mundo começa com o primeiro passo e conforme você vai caminhando é que você vai se tornando uma confeiteira, um confeiteiro mais seguro, uma pessoa que realmente sabe o que está fazendo. Então, o curso ele dá todo um direcionamento, porque eu falo que esse curso, ele é nada mais, nada menos que o meu modelo de negócios, né? Então, tudo que eu fiz deu certo ali na Dona Lu Doces, eu compartilho com vocês dentro do curso. E aí eu quero trazer o depoimento da Simone. Coloca, por favor. Oi, gente, meu nome é Simone. Esse mês faz 8 meses que eu dei início à Casa de Momi. Sempre gostei de fazer bolos para a família, aqui em casa. E aí faz menos de um ano que eu voltei do Japão e pensei, por que não fazer alguma coisa nesse sentido? Como eu queria fazer alguma coisa diferenciada, pesquisando no Instagram, eu achei o perfil da Val. Assistindo os vídeos dela, não teve como eu não comprar o curso. Hoje eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei, porque a Casa de Momi vem crescendo cada dia mais. O curso fez eu aperfeiçoar minhas técnicas, aprender a precificar o meu produto e transformar o meu sonho num negócio. Gente, esse foi o depoimento da Simone. A Simone é uma aluna muito querida e é uma aluna, assim, muito empenhada. Todas as dúvidas que a Simone teve, ela sempre trouxe para nós, porque dentro da plataforma a gente sempre tem essa troca. Eu dou todo um suporte, eu acompanho vocês nessa jornada de aprendizado dentro da confeitaria. E a Simone, ela entendeu muito bem o que era necessário fazer para divulgar o trabalho dela. Quando vocês tiverem oportunidade, entra no Instagram dela e dá uma olhada no Instagram da Simone. Sério, o trabalho que a Simone faz, gente, é um trabalho assim impecável, né? E a Simone, ela já fazia bolos caseiros e ela falou, agora eu quero me aperfeiçoar mais, eu quero ter um trabalho diferenciado, né? Porque o bolo caseiro, ele tem ali aquela questão de estar muito no lugar comum. Pra gente se destacar, a gente tem que trazer umas coisas diferentes, né? E a Simone estava buscando isso. E ela entrou no curso com esse propósito, né? Com esse propósito de aprender técnicas novas para poder diferenciar os seus bolos no mercado. E ela fez isso, gente, ela aprendeu de uma forma assim tão brilhante, ela está desenvolvendo um trabalho assim tão lindo. E o que mais me encanta na Simone é a dedicação dela. Ela é muito dedicada. E eu trouxe também mais um depoimento, que é o depoimento da Karen. Coloca aqui para mim o depoimento da Karen. Oi, meu nome é Karen Correia, eu sou de Taquaritinga, interior de São Paulo, e hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha história na confeitaria. Eu era CLT, eu tinha um emprego sólido, trabalhava numa farmácia de manipulação e foi ali que eu comecei a vender os meus primeiros bolos. Eu tinha isso como uma renda extra, comecei a vender ali pras meninas e era só de final de semana que eu trabalhava e pra mim tava ótimo. Quando um dia o perfil da Valéria apareceu pra mim, né? E eu comecei a olhar o perfil dela e me encantei pelo trabalho dela, né? Pelos bolos que ela entregava. Aí eu corri comprar o curso dela, porque eu falei, é esse bolo que eu quero. É esse bolo aqui que eu quero fazer, que eu quero entregar para meus clientes. E que eu comprei o curso, já logo comecei a produzir, porque o curso da Valéria é um curso fácil e prático. Assistiu, você já pode fazer do jeitinho que ela falou, porque se você fizer do jeito que ela falou, vai dar certo, porque é um curso muito prático. Aí eu comecei a ganhar novos clientes, porque eu comecei a entregar um bolo diferente. Não era só mais um simples bolo caseiro, um bolo caseiro básico. Não, tinha algo a mais no meu bolo. E eu comecei a ganhar mais e mais clientes. E foi quando eu não consegui mais conciliar o meu trabalho com a confeitaria. Então eu tomei a decisão de pedir conta do meu trabalho e viver da confeitaria. Essa decisão já faz 2 anos, né? Já fazem 2 anos que eu pedi conta e hoje eu vivo único e exclusivamente da confeitaria e eu trabalho da cozinha da minha casa. Esse foi o depoimento da Karen. Eu tive o prazer de conhecer a Karen esse ano e o que eu mais gosto na Karen
é que ela vibra no alto. Sabe aquela pessoa alto astral? Eu sou apaixonada por pessoas assim, porque eu acho que a gente tem que colocar uma boa vibração no que nós queremos fazer para a nossa vida. Você tem que realmente desejar aquilo com verdade, sabe? Então, é legal quando a pessoa vibra no alto. Mas o que eu fiquei mais feliz, quando eu encontrei a Karen, ela falou assim, Val, eu quero te agradecer, porque eu, assim, não tô dando conta. Eu tô tendo que recusar pedidos e agora eu já estou me planejando para sair da cozinha da minha casa e arrumar um espaço ou então abrir mesmo uma loja, porque a demanda dela aumentou tanto que hoje ela sozinha na cozinha dela já não está dando mais conta, ela já chegou na capacidade produtiva máxima e muitas vezes ela tem até que recusar pedidos. Então assim, eu fico muito feliz quando as alunas trazem para mim as histórias delas e me conta como que está sendo esse processo. E esse processo pode ser diferente para cada uma de vocês, né? Mas o que mais me emociona é ver a determinação dessas alunas. Porque assim, algumas pessoas me mandam mensagem e falam, Val, eu quero te agradecer pela transformação. Não, vocês não têm que me agradecer em absolutamente nada. O curso é que é a ferramenta de transformação. E aí a transformação quem faz são vocês. Lá dentro eu entrego um passo a passo, eu dou um direcionamento do que você precisa fazer, do que precisa ser feito. Mas aí é com vocês. Eu não posso fazer essa transformação para vocês. Então tem que realmente ter comprometimento nessa jornada. E eu percebo que as pessoas que têm comprometimento, elas conseguem, elas têm resultado com isso. Para fechar, eu vou colocar aqui o depoimento da Tauana. Coloca, por favor, o depoimento da Tauana. Olá, meu nome é Tauana, tenho 32 anos, eu moro em São José do Rio Preto. Eu sou aluna da Val desde março de 2021. Antes de trabalhar com bolo caseiro, eu trabalhava no escritório, no setor administrativo e financeiro. Em 2017, eu saí desse escritório, decidi ajudar minha mãe com os bolos. Ela faz bolo recheado, mas a minha paixão sempre foi o bolo caseiro, porque eu acredito que o bolo caseiro, ele te remete a uma memória afetiva muito gostosa, que é casa de vó, casa de bolo saindo do forno. E desde que eu conheci o curso da Val, tem sido assim maravilhoso, porque se você colocar em prática tudo que ela te ensina, você consegue ter um tempo de qualidade com a sua família melhor, você consegue ter um lucro incrível, um retorno muito rápido, e tudo que a gente faz com amor e dedicação dá certo. A Tauana, gente, eu falei com ela recentemente, eu percebi que ela mudou ali a logo dela, e ela é uma aluna que já tem alguns anos, né, que ela começou o curso em 2021, né, e ela aplicou realmente tudo que eu falei ali dentro do curso. Você entra no Instagram dela, você vê a dedicação, e algumas alunas, elas têm uma opção diferente, assim. Tem alunas que têm o desejo, a vontade de ter o próprio negócio, né? De começar na cozinha de casa, crescer e abrir a sua confeitaria. Mas tem alunas que elas simplesmente querem aprender a fazer muito bem feito, trabalhar no conforto de casa e estar perto dos filhos. E tá tudo bem, isso também é uma escolha, né? Então cada uma de vocês tem que decidir o melhor caminho. Você pode querer ir longe, abrir o seu próprio negócio, ter o seu ateliê, ter a sua confeitaria, mas também se você quiser só produzir em casa para você estar perto da família, você também pode. Isso também é uma opção. E não significa que produzindo em casa você vai ter menos retorno do que as demais. Não, você vai ter um bom retorno. Obviamente que tudo depende da nossa dedicação, mas se hoje o seu foco é estar próximo da família, então produzir bolos caseiros em casa é uma opção, porque aí você vai reservar um tempo para essa produção e reservar um tempo para você estar com a sua família. Então, tem diversos caminhos que vocês podem seguir dentro da confeitaria trabalhando com bolos caseiros. E eu trouxe esses depoimentos aqui porque eu quero mostrar para vocês que a confeitaria é um caminho possível. Eu jamais vou dizer para vocês que é um caminho fácil, porque fácil não é. E nenhuma profissão, tá? Qualquer profissão que vocês escolherem vai exigir de vocês dedicação, né? Para que a gente construa algo sólido, a gente precisa se dedicar, a gente precisa ser persistente.
persistente e constante, né? E essas alunas, elas começaram e tiveram uma constância, e é por isso que elas têm resultado. O resultado não veio do dia para a noite, o resultado, ele vem tijolinho por tijolinho. Então é você dando um passinho ali todos os dias e aí ao longo do tempo você vai construindo essa jornada. Mas se você quer ter alguma coisa, é importante que você comece hoje. Que você comece no lugar onde você está com o que você tem, porque para trabalhar com bolos caseiros não precisa de muito. Tudo que você tem na cozinha da sua casa é suficiente. O investimento é um investimento baixo. Você vai precisar de algumas formas e o valor ali para você comprar os ingredientes. E com R$50 você já compra ali ingredientes suficiente para produzir 8 bolos, vender esses 8 bolos, triplicar esse valor e conseguir ir aumentando essa produção aos poucos, tá? Então trouxe esses depoimentos para mostrar para vocês que a confeitaria é um caminho possível e que todas essas mulheres, assim como eu, elas estão tendo resultados porque elas tiveram constância. E cada uma começou em um lugar, cada uma tem uma realidade, cada uma tem uma demanda. Elas ajustaram a vida delas para trabalhar com bolos caseiros, né? A Karen fez uma transição de carreira, Tauana também, né? Saiu ali da parte administrativa financeira para trabalhar com bolos caseiros. Tem muitas mulheres que querem fazer essa transição, que às vezes estão no mercado corporativo, mas não estão felizes. Tem aquelas mulheres que estão naquele momento da maternidade, que é um momento lindo e maravilhoso para nós e que a gente tem que curtir e que está buscando, né, uma forma de trabalhar em casa e ficar perto dos filhos. E tem aquela mulher que ela simplesmente quer ser uma empreendedora dentro da confeitaria e ela escolheu bolos caseiros para isso. Então, assim, vocês têm diversas realidades aí e todas essas realidades cabem para vocês trabalharem com bolos caseiros. É isso que eu quero transmitir com esses depoimentos que eu trouxe aqui para vocês. E lá dentro do curso completo de bolos caseiros do básico ao gourmet, eu dou todo um direcionamento para que você entenda quais são esses passos que vocês precisam dar. E é o que eu falei, é dedicação e constância. Todo dia um pouquinho. Agora vamos conversar sobre essa parte de divulgação e vendas. Como vocês podem conquistar os seus primeiros clientes? Eu quero saber aqui de vocês. Quem tem dificuldades com divulgação? Quem tem dificuldade para vender? Quem quer aumentar os resultados? Me conta aqui as dificuldades de vocês que eu quero saber. Ó, tem pessoas aqui falando, foi meu caso, a maternidade, por isso eu quero trabalhar com bolos caseiros. Já trabalho com salgados, mas quero trabalhar com bolos caseiros. Pretendo vender, pois ainda trabalho, mas já tenho 73, sou diarista. Meu sonho estou colocando em prática. Eu já estou na aula, boa noite, tem uma galera chegando. Hoje a nossa aula é sobre divulgação e vendas, como conquistar seus primeiros clientes. Vamos montar um kit degustação. Então, muitas pessoas falando que tem dificuldade, né, com essa parte de divulgação e vendas. E é normal vocês terem essa dificuldade, né? Porque a gente nunca sabe muito bem como se vender. A gente é muito bom para elogiar os outros. Vocês já perceberam isso? A gente elogia com tanta facilidade os outros, a gente indicar a série. Quem aqui nunca indicou uma série para alguém? A gente tem tanta facilidade de fazer indicação, mas por que a gente tem tanta dificuldade de falar do nosso próprio trabalho, né? De enaltecer o nosso trabalho e apresentar o nosso trabalho para as outras pessoas. Então, aqui está a grande questão. A gente primeiro precisa, antes de qualquer coisa, valorizar o trabalho que nós fazemos. Entender que a gente não está entregando só um bolo caseiro, a gente está entregando um momento de confraternização, uma pausa para o café, um aconchego. É isso que nós entregamos. Então a gente tem que construir esse olhar para entender também que esse trabalho é importante para nós, porque uma vez que o nosso trabalho é importante para nós mesmas, a gente consegue demonstrar isso com mais clareza, com mais facilidade, tá? Eu não sei se vocês viram ali no depoimento da Tauana, ela falou assim, eu gosto de trabalhar com bolo caseiro porque bolo caseiro me lembra carinho de vó, bolo assado, recém saído do forno, né?
Então, assim, vejam o carinho que ela fala do trabalho dela. É muito importante que a gente absorva isso conosco, para que quando nós formos falar do nosso trabalho, tenha mais fluidez, não seja algo tão engessado. Mas bora lá, vamos para a prática, vamos entender como que a gente pode conquistar os nossos primeiros clientes. Eu estava aqui dizendo para vocês no início dessa aula que muitas pessoas focam 100% na rede social. E eu acho, gente, a rede social assim, fantástica. Ela realmente é maravilhosa. Eu não cheguei aonde eu cheguei à toa, né? A rede social, ela foi uma propulsora para o meu crescimento dentro da confeitaria. Entretanto, para quem está começando agora, não se iluda, porque a rede social, ela não vai te trazer resultados do dia para a noite. Isso é uma coisa que eu preciso dizer. Eu tenho algumas verdades aqui para dizer e elas podem ser um pouco doloridas, mas eu tenho que falar aqui com vocês porque eu sou uma pessoa muito transparente e honesta. Então, você tem que fazer sim um trabalho na rede social, mas esse trabalho, ele vai te trazer frutos a longo prazo e não no imediatismo, e não na mesma hora, e não no dia seguinte, tá? Então a rede social hoje ela funciona como uma vitrine, como um portfólio. Vamos entender dessa forma. É o local onde você está apresentando os seus produtos. Então é importante fazer postagem? É importante fazer vídeos e fotos para colocar lá no seu Instagram? Sem dúvidas, isso é importante, principalmente se você vai trabalhar na cozinha da sua casa. Porque como que você vai mostrar o seu trabalho para as pessoas? Quando o seu cliente entrar em contato com você, de que forma que você vai apresentar esse trabalho para ele visualizar o que você faz? Vocês gostaram aqui do trabalho das meninas que eu apresentei para vocês? Vocês viram o capricho delas, como os bolos delas são bonitos? Então, isso enche os olhos, não enche os olhos? Então a gente precisa entender que fazer esse trabalho de fotos e vídeos, ele é super importante, porque quando você mostrar isso para os seus clientes vão se impactar. Da mesma forma que vocês ficaram encantadas aqui com o trabalho delas, os seus clientes vão se encantar com o trabalho de vocês. Só que rede social é uma coisa que você precisa ter constância, fazer um pouquinho todos os dias até você começar a ter resultados. Então, o que eu quero propor aqui para vocês? Além de falar um pouquinho sobre essa parte de divulgação nas redes sociais, eu vou falar como você pode divulgar fora das redes sociais, no offline, como que você pode prospectar clientes. E essa forma, né, de divulgação, que eu chamo de divulgação presencial, ela se torna mais efetiva para quem está começando, para quem ainda não tem constância nas redes sociais, porque a rede social ela vai exigir de você um certo planejamento, né? Porque você vai ter que preparar fotos, você vai ter que preparar vídeos, e não é qualquer vídeo, não é qualquer foto. Você precisa tirar um dia para você se dedicar e fazer isso. E eu sei que no começo vocês ainda não conseguem fazer isso, porque vocês estão estruturando várias coisas, né? Vocês estão pensando no seu posicionamento, vocês estão fazendo a precificação, vocês estão montando o cardápio. São muitas coisas nesse começo que às vezes impede vocês de trabalhar a rede social com mais constância. E vocês vão chegar lá, vocês vão conseguir trabalhar na rede social e transformar seguidor em cliente. Mas nesse primeiro momento, uma divulgação presencial, ela é mais efetiva para vocês. Ela vai trazer mais resultado. E eu falo isso porque eu já estive nesse lugar, eu já fui uma iniciante. E quando eu comecei, eu não tinha a menor ideia de como divulgar o meu trabalho. E aí um belo dia, eu sou aquela pessoa que todo lugar que eu vou, eu levo o meu bolo. Sabe assim, eu vou visitar qualquer pessoa, eu tô levando um bolinho junto. Vocês são assim também? Vocês gostam de agradar as pessoas com bolinho caseiro? Porque bolinho caseiro tem esse quê de gentileza, não tem? Não é mesmo? Então todo lugar que eu vou, eu gosto de levar um bolinho. E aí eu fui na cabeleireira, que eu sempre vou escovar o cabelo e cortar e tal, e eu levei um bolinho para agradar ela. Chegando lá, ela partiu esse bolo e aí ela começou a passar esse bolo ali para todas as clientes, né? E aí as clientes começaram a provar esse bolo e falar: nossa, que delícia, Lu, quem faz?
E aí eu tava lá, fiquei até sem graça, ela começou a falar, é a Valéria que faz, a Valéria tem uma confeitaria, ela vende esses bolos caseiros, quando você quiser, vai lá. Aí todo mundo, nossa, onde é? É longe? Ai, você não tem para vender agora? E aí, nesse momento, eu me dei conta de que aquele espaço era um espaço que eu poderia conquistar novos clientes. E aí depois, né, antes de ir embora, eu conversei com essa cabeleireira, que também é minha amiga, e falei para ela, olha, no próximo sábado eu posso trazer uma degustação de bolos caseiros e algumas unidades para vender aqui? Na mesma hora ela disse que sim, ela falou, nossa, claro, vem sim. E aí eu fiz isso, eu levei uma degustação, eu parti um bolo, peguei um bolo mais tradicional, que é o bolo de cenoura, que todo mundo gosta, coloquei assim num prato, né, arrumei num prato bonito e levei esse bolo no final de semana, no sábado, para poder degustar. Perguntei para ela qual que era o horário que tinha mais movimento ali de cliente e fui num horário que tinha bastante movimento. E levei 4 unidades, assim, de uma forma bem tímida, porque no dia que eu levei aquele bolo para ela de presente, algumas pessoas já queriam comprar. E aí eu pensei, bom, se alguém quiser comprar, eu já tenho aqui algumas unidades para vender. Eu sei que na hora que eu cheguei, que eu passei a degustação, que as pessoas provaram e que eu falei que tinha o bolo para vender, em 2 minutos esses bolos acabaram. E aí eu entendi que ali era um lugar que eu poderia divulgar o meu trabalho, mas não só ali, em outros salões de cabeleireiro. Então eu fiz uma programação. Qual foi essa programação que eu fiz? Eu selecionei 4 salões de cabeleireiro, que era ali da minha região. Fui durante a semana nesse salão, no dia mais tranquilo, me apresentei para a proprietária, levei um bolinho, obviamente, e perguntei se ela me autorizava ir num sábado, num horário que tivesse movimento para fazer essa degustação. E que, se fosse possível, eu gostaria de levar algumas unidades para vender. E aí eu fiz isso, então cada semana eu ia em um cabeleireiro diferente. Todo sábado eu estava em um cabeleireiro diferente. Eu tinha 4 salões que eu sempre fazia isso toda semana. E eu fiz isso por aproximadamente uns 3 meses. E sabe o que aconteceu? O meu boca a boca foi crescendo, né? Porque aquelas pessoas estavam ali, elas provavam o meu bolo, algumas já começaram a me reconhecer. Na hora que eu chegava, falava, olha a moça do bolo aí. E aí eu me apresentava tudo, já comecei a me tornar conhecida, sempre levava algumas unidades para vender e foi ganhando uma proporção, porque elas começaram a indicar para outras pessoas, né? Então eu comecei a receber contato, o contato dessas pessoas através do WhatsApp, de pessoas que eu nem conhecia, e eu furei essa bolha. Porque quando a gente começa, é comum que a gente venda primeiro para o nosso círculo social, né? Então, para os nossos amigos, para os nossos familiares. E aí eu queria romper essa bolha, eu queria vender para pessoas desconhecidas, né? E essa foi a forma que eu encontrei. E eu percebo que isso, até hoje, é realmente uma forma muito efetiva de divulgação, porque eu mudei de bairro, né? E aí eu tive que mudar de salão também para poder se tornar mais prático. E eu fiz amizade também com o dono do salão e a gente sempre tem essa troca. Ele sempre fala para mim, vá, quando você quiser, traz aqui um bolinho de degustação que eu dou para as clientes, a gente manda o seu contato e eu sempre ganho clientes novos nessa, tá? Então, o que eu posso dizer aqui para vocês é sobre divulgação presencial. Façam esse movimento, sabe? A gente não pode esperar o cliente bater na nossa porta, a gente tem que ir atrás do cliente, né? Se a gente ficar esperando o cliente bater na nossa porta, a gente não vai vender. A gente precisa dar nossa cara a tapa, falar sobre o nosso trabalho. E a melhor forma de falar do nosso trabalho é levando realmente um bolo para degustação. Se a degustação não fosse algo tão efetivo, eu não sei aí na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo sempre tem degustação dentro de supermercado, principalmente quando o produto é novo, né? Então, isso é uma coisa que dá muito resultado, porque você concorda comigo que se não desse resultado, a indústria, que é uma gigante, não estaria fazendo isso dentro dos supermercados? Que as pessoas não estariam dando ali para provar? Quantas vezes vocês não passaram em algum lugar e te deram uma amostra grátis? O que é isso? Essa amostra grátis é uma divulgação. E quantas vezes vocês não pegaram essa amostra grátis, experimentaram e falaram, putz, isso aqui é bom mesmo?
quando der eu vou comprar. Então, às vezes também, quando você fizer essa degustação, a pessoa não vai comprar com você na mesma hora, imediatamente, mas ela vai memorizar, porque você impactou, você chamou a atenção. Então, isso é forte. E aqui, o que eu quero que vocês façam se vocês decidirem fazer essa ação? Vocês precisam pegar o contato dos clientes não, né? Dos potenciais clientes. Mais importante do que você vender é você pegar o contato do cliente. Então, na hora que você estiver oferecendo ali a degustação para aquela pessoa que está naquele salão de cabeleireiro, ou pode ser um outro comércio que faça sentido para você, que você perceba que tem o seu público em potencial, no momento que você estiver fazendo essa degustação, se você sentir que a pessoa te deu abertura, e aqui é muito importante que vocês sejam simpáticas, que você pergunte para a pessoa, você gostou? Sou eu que faço, eu trabalho com bolos caseiros, eu tenho outros sabores no meu cardápio e se você quiser eu posso te mandar o meu cardápio por WhatsApp. A pessoa vai dizer para você sim ou não. Se ela disser, eu quero receber, você já vai imediatamente anotar o WhatsApp dessa pessoa, porque o contato do cliente é ouro. Digita aqui para mim no chat, o contato do cliente é ouro. Sabe por que esse contato do cliente é ouro? Porque você encontrou com ele naquele ambiente. Posteriormente, você vai enviar o seu cardápio para aquele cliente. E você pode sempre estar desenvolvendo campanhas para estar falando com esses clientes. Quando você forma uma lista de clientes no seu WhatsApp, você não precisa mais fazer esse tipo de ação, porque você já conquistou uma carteira grande de clientes. Obviamente que essa carteira de clientes de tempos em tempos precisa ser renovada. Então, quando você sentir que precisa ser renovada, você vai lá e você faz esse tipo de ação novamente, tá? Mas você pegando esse contato do cliente, você pode desenvolver, você pode criar campanhas específicas para falar com esses clientes. Eu sempre brinco assim com a minha equipe, né? Eu falo assim para minha equipe, qual que é a desculpa que a gente vai contar para falar com o nosso cliente? Então, essas campanhas são desculpas que você conta para falar com os seus clientes. Exemplo de campanha que eu criei para falar com o meu cliente no WhatsApp, para mandar uma mensagem para ele. Esse mês de junho e julho eu estou fazendo um festival de bolos caseiros juninos. Quais são os bolos caseiros juninos que eu tenho no meu cardápio? Fubá, laranja, milho, mandioca, amendoim. Esses bolos, gente, eles estão no meu cardápio o ano inteiro. Eu só inventei não, né? Criei essa temática para poder falar para o meu cliente, olha, nós estamos fazendo um festival de bolos caseiros juninos, temos todos esses sabores e disparo uma mensagem para os meus clientes. Quando eu faço isso, o cliente, ele me percebe. E aí, a gente tá em um momento que todo mundo tá indo em festa junina. Se a pessoa tá indo em festa junina e eu mando uma mensagem falando que eu trabalho com bolos caseiros juninos, o que vai acontecer? Ela vai lembrar na mesma hora, putz, preciso levar um prato para festa junina, porque festa junina é assim, né? Eu não sei na cidade de vocês, mas aqui em São Paulo, toda festa junina que você vai, você tem que levar um prato. Ele vai lembrar disso e ele vai falar, vou falar com aquela moça que me mandou a mensagem falando do bolo caseiro. Eu tripliquei as minhas vendas esse mês. Por quê? Porque eu fiz essa ação. Eu disparei essa mensagem para o meu cliente. Você vai ficar mandando mensagem para o cliente toda semana? Não, mas todo mês você pode criar uma campanha diferente. Esse mês foi o Festival dos Bolos Caseiros Juninos. Mês que vem eu posso falar para o meu cliente que eu estou lançando um sabor novo no meu cardápio. Então lá no curso a gente tem umas combinações de sabores bem diferentonas. Uma delas, por exemplo, é o bolo de laranja com pistache. Vocês vão aprender diversos bolos lá dentro do curso. Vocês precisam colocar todos os sabores de bolos no cardápio de vocês?
Não precisa. Você vai começar com um cardápio enxuto e os outros sabores você vai deixar na manga para você poder fazer esse tipo de campanha. Porque aí quando você for lançar o sabor, você vai falar que é edição limitada. Exemplo, laranja com pistache. Oi, cliente, tudo bem? Tô aqui para contar para você que a gente está com um lançamento novo no nosso cardápio, laranja com pistache. Olha que delícia, gente. Esse é um cardápio, é uma edição especial. E aí você vai ter essa desculpa para falar com o seu cliente. Vai ser todo mundo que vai comprar? Não, mas você vai ter um retorno de alguém que vai querer. Eu não sei se vocês viram, mas no da Simone ela estava decorando um bolo de chocolate com pistache. Olha como a Simone foi criativa. No curso eu ensino o bolo de laranja com pistache. Eu ensinei a cobertura e ensinei a massa. E falei para elas, eu falei, gente, essa cobertura de pistache combina com vários outros sabores de bolos, né? E aí ela falou, eu vou testar com um bolo de chocolate, eu vou fazer essa combinação, porque existe bombom de pistache, então eu vou combinar aqui para ver como que fica. E ela disse que foi o maior sucesso esse bolo de chocolate com pistache quando ela lançou. Então, olha o que ela fez um lançamento de um sabor novo, ela chamou a atenção. Então, assim, gente, vocês precisam pensar em ações estratégicas para falar com o cliente de vocês, tá? Então, essa divulgação presencial é para duas coisas: para as pessoas te conhecerem, para aumentar o seu boca a boca, para você provar que o seu bolo é bom e para você pegar o contato do cliente. Pegou o contato do cliente, você vai trabalhar esse contato em uma campanha. Vocês estão percebendo a estratégia aqui? A conexão da estratégia? Datas comemorativas, que são datas maravilhosas para a gente vender bolo caseiro, porque lá dentro do curso eu ensino bolos caseiros em formas especiais. Então, por exemplo, bolo de coração, que é um bolo maravilhoso para você vender Dia das Mães, Dia dos Namorados, Natal, que você pode trazer essa proposta do bolo caseiro como um presente. Você pode fazer kits de bolo caseiro com doces, né? Que fica incrível, fica maravilhoso para ser um presente. Você vai enviar um cardápio especial falando sobre essa data para o seu cliente. Então a gente vai contando ali, a gente vai gerando algumas desculpas para conversar com os nossos clientes. Junto disso tudo aqui, tá? Porque essa primeira parte ela é a base, é para vocês conquistarem os seus primeiros clientes, é para vocês se tornarem conhecida, para vocês venderem fora do círculo social de vocês, né? Porque tem muita gente que fala assim para mim, eu só vendo para amigo, parente. É uma venda, se tá vendendo é uma venda, mas eu sei do desejo de vocês de vender para um desconhecido. Então esse tipo de ação é para você romper essa bolha, é para você estourar essa bolha e fazer com que o seu trabalho comece a ecoar, que as pessoas comecem a saber quem você é, tá? E aí, junto disso tudo, vocês precisam trabalhar as redes sociais. Por quê? Quando você for fazer esse tipo de degustação, é interessante que você tenha um cartãozinho ou um folhetinho com alguns sabores ali que você trabalha e principalmente as suas redes sociais. Porque aí o cliente ele vai provar, né? Só que aqui talvez você não vai conseguir expressar toda a beleza do seu bolo, né? Você não vai conseguir mostrar para o cliente todos os tipos de bolos caseiros que você faz, mas no seu Instagram você vai. Então aquele cliente vai comer ali um pedacinho de bolo, ele vai pegar o seu cartãozinho, ele vai entrar nas suas redes sociais, porque hoje quando a gente quer saber quem é a pessoa, o que que a gente faz? A gente olha o Instagram dela, não é mesmo? Você acha que o cliente vai fazer o quê? Ele vai olhar o seu Instagram, ele vai querer saber quem você é. E aí, se você estiver alimentando esse Instagram com fotos, com vídeos, apresentando o seu trabalho, você vai estar reforçando esse contato com o cliente, reforçando o seu trabalho, tá? O cliente ele vai ser impactado duas vezes pelo sabor do seu bolo e olhando o seu Instagram. Então são coisas que a gente precisa fazer de forma simultânea. Mas se num primeiro momento ainda não dá de trabalhar o Instagram, você pode focar nessa parte da degustação presencialmente, que eu te garanto que isso dá resultado, porque eu fiz isso por muito tempo. Quando eu percebi que essa ação dava muito certo, né? Eu sou uma pessoa que, assim, eu sou zero vergonha na cara, né?
o negócio deu certo, eu tô indo pra cima, porque eu quero resultado. Aí tem muitas pessoas que falam assim pra mim, ai Val, mas eu sou muito tímida, eu não sei se eu vou conseguir resolver essa timidez que eu tenho. Eu acho que todo mundo tem um jeito, tem pessoas que são mais expansivas e outras pessoas que são um pouco mais quietinhas. E tá tudo bem, você não precisa mudar quem você é, mas você precisa saber falar sobre o seu trabalho, você precisa perguntar se o cliente gostou, se ele gostaria de receber o seu cardápio no WhatsApp. Esse exercício mínimo você precisa fazer, tá? E pensa assim, quem melhor do que você para divulgar o seu trabalho? Vai ter alguém que vai falar tão bem quanto você? Não vai. E qual o resultado que você quer atingir? Você realmente quer transformar a sua vida através da confeitaria? Então, essa timidez, essa dificuldade que você tem, você precisa exercitar. Você precisa melhorar nesse lugar, porque você precisa vender. E para vender, precisa divulgar. Então, você precisa ir trabalhando em cima disso, tá? Faz um exercício, num primeiro momento, pode até ser que você fique muito nervosa nesse tipo de divulgação, fazendo essas degustações, mas quanto mais você estimula, mais fácil fica, tá? Então, se você fizer isso toda semana, você pode ter certeza absoluta que vai chegar um momento que você vai se sentir confortável nesse lugar. É um estímulo também. E aí, depois que eu percebi que isso dava muito certo nos salões, teve um dia, né, que eu tava ali no salão, e aí uma moça, uma mulher me abordou e falou assim, olha, eu vou fazer a reunião, eu sou síndica do prédio tal e vai ter uma reunião de condomínio. Você não quer fazer essa mesma degustação lá? E aí ela me abriu um sorrisão. E aí eu respondi, claro, por que não? Olha só o que aconteceu. Eu estava fazendo uma ação em um lugar, aí de repente uma pessoa me abordou para que eu fizesse essa mesma ação em outro local. E lá foi Valéria, com o seu bolo, sua degustação e algumas unidades para vender. Durante essa reunião de condomínio, eu descobri que tinha uma feira dentro do condomínio. Aqui em São Paulo é muito comum os grandes condomínios fazerem feiras dentro do condomínio mesmo. E aí eu fui convidada para participar dessas feiras. E aí lá estava a Valéria com a sua barraca vendendo bolos caseiros. Mas olha só, isso tudo chegou até mim através de uma ação que eu tive. Então é aqui que eu falo para vocês que a oportunidade ela não bate na porta, que você precisa ter uma ação para que as coisas comecem a se movimentar, as pessoas comecem a te conhecer e as oportunidades surjam. E eu espero que vocês estejam preparadas para quando a oportunidade surgir. Porque ela vai surgir. Se você fizer um movimento, a oportunidade vai surgir. E aí eu vendo que dava certo fazer também essa mesma proposta, né, essa mesma divulgação dentro dos condomínios, o que eu comecei a fazer? Lá estava a Valéria, na rua, tocando campainha de prédio em prédio, pedindo para falar com o síndico para perguntar se eu poderia fazer a degustação na reunião de condomínios. Foram todos que disseram sim para mim? Não, eu recebi vários não, mas tá tudo bem, não tem problema a pessoa dizer não para você. Mas de 10 que eu perguntei, 3 disseram sim. E aí eu continuei fazendo essa degustação. Até que chegou um momento que eu não precisei mais fazer esse tipo de ação. Porque eu comecei a pegar o contato dos clientes, esses clientes começaram a me indicar para outras pessoas. Foi crescendo essa demanda e quando eu vi, as pessoas estavam me procurando naturalmente, sem eu ter que fazer nenhum tipo de ação. Mas num primeiro momento, eu tive que me esforçar nesse lugar, eu tive que fazer essa ação. E aí depois que eu parei de fazer esse tipo de ação, né, para conquistar novos clientes, o que eu fui fazer? Eu fui cuidar melhor das redes sociais, eu fui fazer uma foto de mais qualidade, eu fui fazer um vídeo mais elaborado, para eu começar a divulgar o meu trabalho ali no Instagram.
Porque sim, a rede social tem muito poder, só que ela leva um pouco mais de tempo para você ter esse retorno. E dentro do curso, na Masterclass Destrave Suas Vendas, eu falo mais sobre as divulgações na rede social. Eu reservei essa aula mais voltada para esse tipo de divulgação presencial, porque eu sei que a maioria de vocês aqui são iniciantes. Então não adianta eu ficar falando aqui um monte de coisa de rede social para vocês, sendo que eu sei que a rede social ela leva mais tempo para dar resultado, enquanto a divulgação presencial é algo que você tem um retorno mais imediato, tá? Então assim, precisa ter esforço e dedicação, não é fazendo só uma degustação que você vai ter retorno, tá? Precisa ter uma constância. Eu fazia isso toda semana. E eu já aproveitava e levava umas unidades para venda. E você só precisa fazer o movimento de ir lá, conversar com o proprietário, perguntar se você pode fazer essa degustação. Para você conquistar essa pessoa, você já faz um bolinho, você já leva um bolinho para você dar para essa pessoa no momento que você for pedir essa autorização, tá? E aí você vai ir conquistando esse espaço e novos clientes. Isso aqui fez sentido para vocês? Me conta. Tá fazendo sentido? Ah, e a gente vai montar aqui a degustação. Bolo é tudo de bom, que aula maravilhosa, legal. Valéria, eu amo fazer bolos, mas às vezes sai meio seco. O que faço? Dentro do curso eu ensino para vocês diversas receitas. Ontem mesmo eu ensinei uma receita para vocês, né? Pode ter relação com balanceamento. Já estou anotando meus futuros lugares de divulgação. É isso, Gabi, você é uma pessoa de ação. Você já está pensando no movimento que você vai fazer. Muito sentido, com certeza. Muito sentido, sim. Claro que faz sentido. É isso, gente. Eu estou dividindo aqui com vocês o que eu fiz na prática. Mais uma vez, eu falo aqui, antes de ser confeiteira, eu sou empreendedora. Eu tô todo dia buscando cliente, tá? Porque eu tenho um negócio aqui em São Paulo, eu tenho 8 colaboradoras na minha equipe, eu pago aluguel do meu ponto comercial. Vocês acham que o quê? Se eu não vender bolo caseiro, como é que eu mantenho essa estrutura? Então eu tô, todo dia buscando, indo atrás, tá? Então assim, eu tô dividindo aqui com vocês, não é coisa que eu tô inventando da minha cabeça não, tá? Isso daqui é o que eu fiz na prática e muitas vezes quando eu percebo que é necessário, eu ligo pro pessoal que eu conheço dos salões de cabeleireiro e falo, ó, posso mandar uma degustação? Tô precisando de clientes novas, tá? Então eu já criei isso como uma ação para mim, tá? Então é isso que eu tô querendo dividir aqui com vocês e mostrar para vocês. Bom, bora lá, vamos organizar aqui então pra gente poder fazer a degustação. Eu vou mostrar para vocês. Você mora onde, Lu? Eu sou de São Paulo. Eu vou mostrar para vocês como fazer essa degustação, como montar essa degustação aqui, tá? Deixa eu só me organizar. Deixa eu pegar as coisas aqui, lavar minha mão. Põe aqui do ladinho, depois eu pego de novo. Tá. Vamos lá, a gente vai montar essa degustação aqui agora. Eu vou falar dessa embalagem para vocês e vou mostrar também como eu fazia no começo, quem não quiser com essa embalagem, tá? Ó. Essa degustação aqui é para um bolo, vai render 16 pedaços. Algumas pessoas perguntam assim para mim, ah, Val, mas quantos bolos eu levo para essa degustação? Você tem que perguntar nesse salão que você for fazer a degustação, quantas clientes normalmente eles atendem naquele horário. Aí eles vão dizer para vocês, olha, a gente tem uma média de 20 clientes ali no horário de pico, entre tal hora e tal hora. Então você pode levar 1 ou 2 bolos, tá? Um bolo aqui vai render 16 fatias de degustação. 2 bolos vai render 32 fatias de degustação. Ai, Val, mas eu vou ter que gastar para produzir? Você vai, isso daqui é um investimento para você divulgar o seu trabalho. Se a pessoa te der espaço, você já leva umas unidades para vender, porque aí essas vendas já vai cobrir essa despesa que você teve aqui com os bolos e você também já consegue lucrar, tá bom?
Essa degustação aqui eu montei, ó, meio a meio, chocolate e cenoura, tá? Por quê? Porque são os bolos, gente, de verdade. Eu ensino vários bolos dentro do curso e todos eles são maravilhosos e é importante a gente ter variedade no nosso cardápio. Mas carro-chefe sempre é cenoura e chocolate. É os bolos que eu mais faço na minha loja, na minha confeitaria. E esse kit degustação aqui, ele pode ser tanto para você divulgar o seu trabalho, como também para você oferecer para aquelas pessoas que querem praticidade. Então, exemplo, vai ter uma festa na escolinha, a mãe quer mandar um bolo, você já pode mandar partido desse jeito. É corporativo, né? Empresa, eu atendo muita empresa lá na loja, é uma região muito comercial. Então, eles gostam que eu já mande fatiado. E aí eu mandava fatiado e colocava nesse prato, mas aí ficava um pouco desajeitado. Então eu pesquisei, né, fui procurar uma embalagem para colocar e encontrei essa embalagem aqui da Galvanotec, que é uma embalagem para pizza. Olha só como que a gente tem que usar a nossa criatividade, né? Eu olhei para essa embalagem e pensei, ela pode ser para pizza, mas a partir de agora ela vai ser meu kit degustação, que vai ser desse jeito que eu vou vender o bolo caseiro fatiado. O código dessa embalagem aqui é G230. Ao final da aula, quem está dentro do grupo vai receber um PDF. E aí nesse PDF vai ter a referência da embalagem, tá? E vai ter também um resumo da aula de hoje, tá bom? Aí eu fatio esse bolo, ajeito ele aqui na minha embalagem e fecho. Ó, que perfeito. Ó, que perfeição isso daqui. E agora a gente vende. E agora a gente vende. Então você pode levar assim para degustação, como você também pode vender, tá? Você pode vender esse kit degustação. Aqui tem um bolo inteiro, tá? Um bolo desse daqui, é que eu fiz metade e metade, tá? Então vamos montar, que aí eu aproveito e já mostro para vocês aqui o corte. E faço essa montagem. Então nós vamos precisar de uma embalagem dessa ou então de um prato de 32 centímetros, tá? Se você não quiser montar aqui para fazer a degustação, você pode pegar um prato de 32 centímetros de diâmetro para você montar do mesmo jeitinho que eu vou fazer aqui, tá? Esse daqui é um pouquinho menor, mas poderia ser um prato como esse daqui, só que de 32 centímetros, ok? E aí, deixa eu pegar aqui as minhas coisas que a gente vai cortar esse bolinho, ó. Então, o primeiro passo é você fatiar esse bolo. Lembra que eu falei para vocês ontem que um bolo caseiro, ele pode render 8 fatias de degustação, 8 fatias generosas ou 16 fatias de degustação. Nesse caso aqui, nós iremos fazer fatias de degustação, tá? Que tem a espessura de aproximadamente um dedinho. Como que eu faço esse corte? Para ficar um corte igual, né? Para que um pedaço não fique maior do que o outro. Primeiro, você vai medir onde é o meio desse bolo e aí você vai fazer aqui, ó, um corte ao meio. Aí, nessa metade aqui, ó, tá vendo? Minha metade, tá dando para pegar, ó. Você vai fazer ao meio novamente. Aí eu tenho aqui duas partes. Se eu fosse fazer o bolo todo, eu ia ter quatro partes, mas eu vou fazer só a metade dele. Aí esse pedaço aqui, eu corto ao meio novamente. Ó. E aqui ao meio mais uma vez. Então aqui eu tenho a minha fatia de degustação. Ó. Fácil, né? Ó, olha só. Tá? Essa aqui é a massa de chocolate que eu ensino no curso. Grossura de um dedinho a minha fatia. É uma fatia ok para degustação, tá? O mesmo eu vou fazer aqui com um bolo de cenoura. Então vamos pôr pra cá, vamos partir agora o bolo de cenoura. Deixa eu só passar um paninho aqui. Vou partir esse bolo então primeiro ao meio.
Essa metade eu parto ao meio novamente. Depois, mais uma vez. E cada um desses pedaços, a fatia generosa que eu falo é essa daqui, tá? Essa é a fatia generosa. E aí, cada uma dessas fatias eu parto ao meio novamente para fazer a fatia de degustação. Esse bolo aqui, ele tem 18, eu fiz na forma de 18 centímetros de diâmetro, que é o meu padrão, é o padrão que eu trabalho na Dona Lu Doces. Agora que eu dividi o bolo, né, porque eu vou fazer meio a meio, então 2 bolos vai render 2 kits degustação, tá? Eu vou fazer o exemplo de um só, mas vai ficar meio a meio aqui. Ó. Aí eu venho aqui ajeitando esses pedaços, tá? Coloco ele deitadinho, com um topinho virado pra cima. E venho colocando esses pedaços, ó, um do ladinho do outro. Ó. 2 pedaços desse daqui eu reservo para colocar aqui no meio, tá? Aí o mesmo eu faço aqui com o bolo de chocolate. Continuo a outra metade com o bolo de chocolate. Ó. Encaixo o último pedacinho aqui, ó. Aí aqui no meio a gente vai colocar 2 fatias do bolo de chocolate e mais 2 fatias aqui. A gente dá uma ajeitadinha. Opa! Do bolo de cenoura, tá? Então a gente ajeitou aqui o bolo na bandeja. Você pode levar a degustação de bolo simples, tá? Mas eu sou uma pessoa que eu sempre gosto de dar uma elaborada. Nada é meu, é simples. Tudo que eu faço eu gosto de dar uma elaborada, tá? Então aqui eu tenho a cobertura trufada que eu uso nos bolos, tá? Ó, é bem cremosinha essa cobertura, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um saco de confeitar e o bico 1M da Wilton, tá? Bico 1M da Wilton, ok? Ó, 1M da Wilton. Encaixo esse bico aqui dentro. Aí eu corto aqui, ó, o pedacinho, o pitoquinho aqui do saco de confeitar. Façam isso longe, tá? Da produção de vocês, para não correr o risco desse plástico cair na cobertura e ir para o cliente. Eu tô fazendo aqui porque a gente tá em aula. Mas façam isso, tipo, quando for fazer isso, vira, faz em outro lugar. Ó, encaixei. Vou colocar a cobertura aqui. E aí eu venho, ó, nessa parte, ó, observem que essa parte aqui, ela é mais rebaixada, tá vendo, ó? Mais rebaixada. É aqui que eu vou colocar uma gotinha de cobertura, porque eu vendo esses bolos com cobertura. Então, a ideia dessa degustação é que o cliente sinta o sabor do bolo e o sabor da cobertura. Aí eu venho aqui fazendo uma pitanguinha com essa cobertura. Ó. Que aí o cliente já experimenta. Eu duvido que você leve uma degustação dessa daqui e a pessoa não vai querer provar e comprar o seu bolo. Já compra na hora, não é? Bolo de cenoura e chocolate, então, sábado, que a criançada tá em casa, que a maioria da mulherada que tá no salão, muitas delas têm filho. Prova viva, a gente levava 50 bolos pro condomínio. É. A gente colocava os bolos sempre dentro de umas caixas, né, no porta-mala e levava. Aí eu coloco aqui mais uma pitanguinha. Coloquei a pitanguinha, só assim estaria ótimo, mas eu vou dar um toque especial. Então eu vou colocar aqui um pouquinho de granulê.
Ó. E aí sim a minha degustação está prontíssima. Quando a pessoa vê esse capricho aqui, ela já sente que você é diferente, tá? É isso que eu tenho para dizer para vocês. Fecho. E olha que maravilhoso. Tá refletindo? Tá bom assim, ó. Tá bom? Ó. Tá legal assim? Então é isso, meus amores. Esse aqui é o meu kit degustação. Como que você pode fazer também? Você pode simplesmente pôr num prato, tá? E aí, pra levar, você embrulha em um celofane e dá um laço, né? E aí, chegando no lugar, você tira o celofane. Mas eu amei essa embalagem aqui. Eu falei, nossa, se na época eu tivesse esse tipo de embalagem, acho que teria sido o maior sucesso isso daqui. Mais do que já foi, né? Graças a Deus. E esse granulê, eu sei que vocês vão me perguntar a marca. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui para mostrar para vocês. Ó, eu gosto muito de usar esse daqui da Melkin. Ele é de chocolate ao leite mesmo. Ele tem um custo-benefício bom comparado ao Calebu, né? Então, todo mundo hoje fala muito do Calebu, mas esse aqui não perde em absolutamente nada. Eu gosto muito, é o que eu uso para finalizar os meus bolos, tá? E isso daqui não é publi, ok? É que eu tô mostrando para vocês realmente o que eu uso lá na minha confeitaria, o que eu faço. Agora eu quero saber de vocês, deixa eu pegar aqui o computador para ver o que vocês estão falando. Ô, Valéria, e aí, só para as meninas entenderem aqui, porque as meninas estão perguntando se você leva um guardanapinho. Se Leva. levar... É, você tem que pensar em todo esse contexto, como que o cliente vai se servir. Então você pode levar um guardanapo, ou se você quiser, você pode levar também alguns pratinhos descartáveis e o guardanapinho, né? Porque aí a pessoa consegue apoiar melhor. Mas também só com o guardanapo já dá de servir, tá? E aí já pega o contato. Né? Já pega o contato, que isso é super importante, gente. Mais uma vez, escrevam aí no chat para vocês não esquecerem. O contato do cliente é ouro, tá? Contato do cliente é ouro. O que vocês acharam dessa ideia, dessa proposta? Quem aqui vai fazer? Já fiz tanta degustação e os clientes amam, mas ainda não tem pedido, estou quase desistindo. Tem que ver se você está fazendo as ações do WhatsApp também, tá? Porque você tem que... É tudo uma coisa ligada à outra, vejam. É fazer a degustação, pegar o contato do cliente, pensar em campanhas para que você possa enviar uma mensagem para esse cliente promovendo seus bolos caseiros. Então, uma coisa tem que estar interligada com a outra. Gente, quem aqui vai fazer essa degustação, vai colocar isso em prática? Me fala. Quero ver vocês colocando em ação. Maravilhoso, maravilhoso, amei, o contato do cliente é ouro. Eu amei, eu vou colocar em prática, adorei, sensacional. Eu levo assim, com cobertura, Vânia. Bom, quero falar agora um pouquinho com vocês sobre a aula de amanhã, tá? A aula de amanhã, assim como a aula de hoje, está muito especial. Que a aula de amanhã a gente vai falar como transformar um bolo caseiro simples em um bolo caseiro gourmet. Eu falo que essa foi a minha grande virada de chave dentro da confeitaria, porque eu saí do lugar comum e eu me destaquei. Por que eu me destaquei? Porque quando se fala de bolo caseiro, todo mundo pensa só no bolinho caseiro tradicional para o café da tarde. Esse bolo é bom? Ele é maravilhoso, gente. Eu vendo bolo caseiro tradicional. Porém, tem muitas pessoas fazendo. E quando tem muita gente fazendo, né, você precisa pensar em como você vai se diferenciar. Porque quando tem muita gente fazendo, você tem que ficar competindo muitas vezes por preço. Agora, quando você tem diferenciação, você não compete por preço, você compete por qualidade. Você vai competir com quem está fazendo igual ou melhor que você, tá? Então, quando você trabalha com bolo caseiro gourmet, você está se diferenciando e você passa a competir por qualidade. O tema da nossa aula amanhã é sobre isso. Nós também vamos abrir as inscrições para o curso completo de bolos caseiros do básico ao gourmet.
Eu falo que o projeto Viver de Bolos Caseiros, ele é um test drive, porque ele é um resumão do que eu entrego dentro do curso. Então, se vocês estão curtindo tudo que eu estou passando aqui para vocês, e se vocês acreditam, né, se vocês querem se tornar confeiteiras especializadas em bolos caseiros, certamente esse curso ele vai te dar base e conhecimento para você se capacitar e para você conquistar grandes resultados dentro da confeitaria trabalhando com bolos caseiros. Porque nesse curso eu ensino o meu método de trabalho, todas as receitas de bolos caseiros que eu comercializo na Dona Lu Doces, além de aulas sobre precificação, sobre vendas e divulgação. Então isso daqui é só a aula de hoje sobre divulgação, foi só uma palhinha. Dentro do curso eu entrego muito mais sobre essa parte de divulgação e vendas para vocês. Porque esse curso ele é muito mais do que receitas. Ele é um verdadeiro treinamento para quem quer trabalhar com bolos caseiros. Nesse curso eu trago toda a minha bagagem, a minha vivência dentro da confeitaria, todo o meu olhar comercial e de negócios, e eu divido isso com vocês. Eu dou uma orientação, um direcionamento para que vocês também conquistem grandes resultados dentro da confeitaria com a venda de bolos caseiros, tá? E aí eu só quero colocar novamente qual que é o conteúdo do curso que a gente disponibiliza. Põe para mim, Estela, aquele primeiro slide, por favor. Coloca para mim, por favor. O primeiro slide já tá na tela? Maravilha. Gente, ó, o que vocês vão aprender dentro do curso? Aqui é só os tópicos principais, tá? Eu não tô detalhando porque é impossível, são mais de 100 videoaulas, tá? Mas o que nós temos? Nós temos o método Dona Lu Doces, que é toda a minha lógica de trabalho, como que eu faço para produzir, né, tantos bolos caseiros por dia. Então vocês vão entender esse método de trabalho. Técnicas para aplicar cobertura, para vocês poderem se diferenciar, se destacar. Receitas testadas e aprovadas comercialmente, ou seja, todas as receitas de bolos caseiros que eu comercializo na minha confeitaria, eu ensino dentro do curso para vocês, tá? Equipamentos e utensílios, que é para pegar na mão de quem nunca fez um bolo na vida e vai aprender do absoluto zero. Então eu vou explicar tudo o que você precisa, além de aulas sobre forno, temperatura adequada, quais formas você precisa para começar, tudo bem detalhado. Um módulo inteiro de precificação para te explicar como que um preço é formado, qual que é seu custo, qual que é seu lucro e por quanto você pode vender. Aula de divulgação e vendas, então hoje foi só uma palhinha, dentro do curso a gente tem muito mais. Posicionamento de marca, como que você pode se posicionar no mercado para ter mais autoridade, para chamar a atenção dos seus clientes. E além disso tem muito mais, né? A gente tem também alguns bônus, então nós temos a aula de fotografia com a Ana Chad, para você fazer uma foto de qualidade com o seu celular. Nós temos a Masterclass Destrave Suas Vendas, que é para você se aprofundar ainda mais, né, nessa parte de vendas. Lista de fornecedores, eu compartilho com vocês os contatos dos meus fornecedores, tá? Além de aulas sobre armazenamento, congelamento e validade. Muita gente me pergunta se dá para congelar massa de bolo caseiro, e dá. E dentro do curso eu explico todo o processo, como que você faz isso, tá? Então é um curso completaço. E além disso nós teremos as premiações. Deixa eu só beber aqui um golinho de água para finalizar aqui com vocês. Eu quero agradecer imensamente todo mundo que ficou comigo até aqui, que participou da aula de ontem, que está comprometido, que quer essa virada de chave dentro da confeitaria, que está buscando um caminho para a sua independência financeira, porque eu sei que isso é o desejo de muitas. E eu digo para vocês, a confeitaria ela é um caminho possível, a gente só precisa realmente se dedicar e saber qual que é o próximo passo que nós precisamos dar. Não fazer de qualquer forma, né? E ter na cabeça que não é só saber sobre receitas, mas é você ter uma visão comercial, uma visão de negócios, é você se portar como uma empreendedora. Então, mais do que confeiteira, quem quer ganhar dinheiro dentro da confeitaria precisa ser uma empreendedora.
Então, eu espero por vocês amanhã. Vocês que ficaram comigo hoje, eu espero por vocês amanhã, tá bom? Muito obrigada. Eu espero que essa aula tenha contribuído positivamente. E quem testar aí as degustações, depois vai me contando como que tá sendo. Beijo grande, boa noite.